Boa noite, família! Quarta-feira, 20 horas, Escola da Fé. E eu já estou marcando a sua presença aqui. Que bom que você está aqui conosco. Tenho alguns avisos super importantes para que você possa atualizar a sua agenda. Então, começa pelas células apostólicas. Nas terças, quintas e sextas-feiras, nós estamos aí a todo vapor com as células apostólicas. E você precisa fazer parte desse movimento. Você que ainda não faz parte de nenhuma célula, eu gostaria de te convidar, te convocar a estar fazendo parte de alguma célula. Nós temos células presenciais e também online, ou seja, não tem desculpas para que você não participe. As células têm sido, no decorrer da semana, um tempo precioso, onde nós temos recebido lições especiais que têm acrescentado muito às nossas vidas, e também nós, nesse momento, enchemos o nosso tanque de fé, de esperança e de palavra. Então, anota aí, células apostólicas, procure uma célula mais próxima da sua casa, ou uma que se identifique com o seu perfil. Temos células para homem, para mulheres, para crianças, para casais. Então você não pode ficar de fora, ok? Quarta-feira, Escola da Fé, às 20 horas, e você também não pode perder. E esse culto, ele sempre vai acontecer por aqui, pelo nosso canal do YouTube, às 20 horas. Sábado, temos aí a Rede Conectados. E Rede Conectados é a juventude da igreja reunida com muita alegria, muita música, muita palavra de Deus e comunhão. Então você, papai e mamãe, não deixe de mandar o seu filho, ou melhor, venha com ele e veja o que o seu filho está recebendo, o que ele está fazendo aqui aos sábados à noite. Eu tenho certeza que você ficará extasiado com o trabalho que vem sendo realizado na Rede Conectados. E você, jovem, principalmente, o seu lugar aos sábados à noite é aqui na Rede Conectados. Domingo, nós temos aí às 18h30 as nossas celebrações com uma palavra direcionada para o seu coração, muito louvor, e eu tenho certeza que nós estamos colhendo muitos milagres através da comunhão dos irmãos, através desse tempo que estamos aqui celebrando e louvando ao nosso Deus, e recebendo também a direção para as nossas vidas, para a semana que se inicia. Então, domingo às 18h30, celebração de louvor, de culto ao nosso Deus. E também não poderia deixar de falar para você sobre generosidade. A generosidade é aquilo que está impresso no seu coração, eu não canso de dizer isso. E nós vivemos a generosidade partindo da colheita que nós já fizemos, ou seja, daquilo que Deus já nos abençoou, nós partilhamos, nós devolvemos a Deus através dos dízimos, e nós também ofertamos com muita alegria no nosso coração. E eu gostaria de lembrar você que você é parte ativa na expansão do reino de Deus aqui nesse lugar e aqui nessa terra. E tudo isso acontece através dos seus recursos materiais, financeiros e através da sua própria vida. Ou seja, você precisa ser uma oferta viva diante de Deus. Então, você pode aí ver o quanto nós temos evoluído aqui na construção do templo, para que você chegue aqui e tenha um espaço mais aconchegante, para que possamos também fazer as nossas programações com mais qualidade, e para principalmente que vidas venham se render aos pés de Jesus. Esse é o principal propósito, que vidas venham ser transformadas através dessa igreja local, através da sua vida. Então, continue sendo fiel no propósito, continue sendo fiel ao Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai acrescentar na sua vida, para que você possa ser ainda mais abençoado e abençoar ainda mais. Então, generosidade, guarda aí no seu coração. E agora, eu gostaria de chamar o pastor Ronaldo Júnior, que vai trazer a palavra para os nossos corações nessa noite. E aí, pastor, tranquilo? Graças a Deus. E tu?
Graças a Deus. Preparado? Graças a Deus. Vamos embora? Teremos uma grande revelação hoje da palavra de Deus para os nossos corações? Graças a Deus. Amém. Então vamos orar por ele? Ó Pai, nós te agradecemos pela vida do pastor Ronaldo Júnior. Que essa noite, Deus, na Escola da Fé, seja uma noite, Pai, que o Senhor possa mais uma vez nos direcionar a viver, meu Pai, ó Deus, de acordo com a Tua verdade, com a Tua palavra, Deus. Que possamos ser transformados por essa verdade. Ó Pai, que o Senhor tome o Teu Filho e que nessa noite, mais uma vez, ele seja boca do Senhor nesse lugar. Ó Deus, para abençoar, meu Pai, todos aqueles que estão agora recebendo essa palavra. Muito obrigado, Deus, nós te louvamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Com você, querido. Muito obrigado. Aleluias. Boa noite, meu irmão, minha irmã, querido, você que está aí com a gente. Que satisfação estar aqui. Ainda mais nessa escola da fé, uma escola da fé especial de Natal, onde o nosso tema que nós vamos estar trazendo e conversando um pouquinho a respeito aqui é Nasce um Rei, mensagem de Deus para o homem. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 9. Vamos fazer uma leitura até o versículo 7. Diz assim o texto: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida de sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluias. Para que a gente possa entender um pouco da mensagem profética presente aqui na profecia de Isaías 9, nós precisamos compreender e mergulhar um pouco mais no seu contexto. E, infelizmente, é muito fácil compreender o conceito de Isaías 9, o contexto, porque basta olharmos para o mundo à nossa volta, as situações que estão circundando a nossa volta, a nossa comunidade. O ano de 2020 foi marcado por muita luta, sacrifício, dor, angústia. Este era o mundo de Isaías 9. Este era o mundo que marcava, que dava contexto, que dava tom à profecia de Isaías naquele momento. Era um mundo de grandes dificuldades. Era um momento de extrema falta de esperança, de extrema falta de perspectiva. Nós temos a nação de Israel, um povo escolhido do Senhor, propriedade exclusiva, que no passado havia vivido grandes histórias, grandes experiências com Deus, mas naquele momento amargavam uma fase da sua história de profunda dificuldade, de profunda dor e de profunda luta.
Talvez seja essa a sua história. Assim como Israel, você talvez no passado tenha vivido momentos maravilhosos com o Senhor. Momento de plenitude, momento de gozo. Mas que quando você olha para o presente, você se angustia. E principalmente quando olha para o futuro, você sofre pela falta de perspectiva, pela falta de esperança, pela falta de ideia do que será de você no dia de amanhã. No contexto de quem sofre, uma dor é constantemente presente na cabeça daqueles que passam por dificuldades. E uma das principais dores é a seguinte pergunta: onde está Deus? Onde está Deus? Talvez na sua realidade você esteja fazendo essa pergunta: onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Essa pergunta ela é muito bem ilustrada na vida do profeta no profeta Abacuque. Veja comigo, Abacuque capítulo 1, versículo 2 e versículo 4 diz o seguinte: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas a salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo o lado. Por todo o lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Abacuque, como eu, em vários momentos da minha história, e talvez você, vivia um momento de profunda angústia, de profundo desgosto e de falta de esperança com relação ao Senhor. Ele era um profeta e que levava os seus dias caminhando e vivendo junto com o povo. E ele olhava para as coisas que estavam à sua volta. E ele se angustiava, porque ele testemunhava diariamente a injustiça, a ponto de chegar até Deus e dizer: onde, Senhor, está o Senhor? Por que o Senhor não faz nada? É exatamente por isso que a justiça ela é pervertida. Mas eu quero dizer para você uma coisa, uma novidade talvez: Deus não está morto. Aleluias! Deus não está morto. E talvez você não perceba, mas mesmo sem você perceber, Deus está agindo a seu favor. Deus está trabalhando a seu favor. E essa certeza era tão grande na vida de Abacuque que, olha só, depois que ele faz esse desabafo com o Senhor, ele faz o seguinte: olha, eu vou subir no monte, na torre de vigia, e vou ver, e vou esperar para ver aquilo que Deus vai responder ao meu clamor. Abacuque podia estar desgostoso com o Senhor, mas ele sabia que Deus estava vivo e que Deus tinha uma resposta para ele. Deus tinha uma resposta para ele. E depois dessa experiência com o Senhor, ele termina exatamente dizendo: olha, ainda que aconteça diversas coisas, eu, todavia, confiarei no Senhor. O final do ano, as festividades, Natal e final do ano, são festividades que trazem consigo mensagens diferentes. Enquanto alguns celebram, enquanto alguns se alegram, outros estão tristes. Muitos estão tristes. Exatamente pela falta de perspectiva. Exatamente pela falta de uma esperança no dia de amanhã. Essa é a realidade de muitos. Talvez seja a sua realidade. Talvez seja a sua realidade. Te conto uma coisa, esta era a realidade do povo de Israel. Uma realidade de morte,
uma realidade de opróbrio e de luta. Mas Deus não está morto. E Deus prova isso levantando o profeta Isaías, que no meio de toda essa calamidade, lança uma profecia, lança uma palavra messiânica para um cumprimento futuro. Ele diz o seguinte: olha, em meio a tanta destruição, em meio a tanta luta, em meio a tanta dificuldade, nascerá um menino. Talvez você aí na sua casa possa estar se perguntando, com certeza essa foi uma pergunta para o pessoal da época: o que pode o nascimento de um menino? Que diferença pode fazer na realidade de uma nação marcada pela morte? Marcada pela perseguição, marcada pelas péssimas notícias. O que o nascimento de um menino pode fazer a diferença? Não era qualquer menino. Nasceria um rei. Pois bem, o povo de Israel, ao ouvir isso, poderia se perguntar: já tivemos tantos reis em Israel, já tivemos tantos governantes no Brasil, você pode estar aí dizendo na sua casa, nenhum deles foi capaz de fazer alguma coisa pelo meu sofrimento. E o profeta continua: a mensagem deste rei será uma mensagem de paz, será uma mensagem de esperança, será uma mensagem de um futuro. Eis que um menino vos nasceu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. No seu reinado haverá conselho, haverá segurança e haverá paz. Aleluia. Essa palavra, ela se cumpriu no nascimento de Jesus. Há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, nascia Jesus. E diferente dos governantes que nós vemos, dos reis da época, Jesus, ele nasceu de uma forma muito simples. Ele nasceu de uma forma muito humilde. Não havia glamour no seu nascimento, não havia palácios reais, não havia maternidades reais, não havia uma comitiva preparada para este nascimento. Jesus nasce numa manjedoura. Os seus espectadores eram as vacas, os cavalos, as mulas presentes naquele momento, além do seu pai e da sua Maria, do seu pai e da sua mãe, Maria e José. Jesus vem ao mundo de uma forma muito simples. Talvez para desde o seu nascimento nos deixar a mensagem que o tesouro que ele traz, que o tesouro que o seu reinado traz para nós, não é um tesouro deste mundo, mas é um tesouro da eternidade, é um tesouro de um outro mundo. O Senhor, ao vir, ele não se reveste das coisas desse mundo, mas ele se reveste do sobrenatural, dizendo exatamente para você, dizendo para mim o seguinte: olha, o meu reino não é deste mundo, a minha palavra de esperança não é como a palavra de esperança presente neste mundo, mas é uma palavra vinda da parte de Deus para o homem. Acontecia ali o primeiro Natal. Muito simples, tudo muito precário, muito diferente talvez de muitas festas que eu e você tenhamos participado. Muito glamour, muita comida, muita roupa, vestidos, roupas de gala. Não faz mal em ter nenhuma dessas coisas. E eu incentivo você, celebre.
troque presentes, esteja na companhia de quem você ama. Mas lembre-se de uma coisa: um menino vos nasceu. Um menino vos nasceu. E não é qualquer menino. O Rei dos Reis nasceu. A única visita especial que talvez merecesse algum destaque que Jesus recebeu no seu nascimento foram os 3 reis magos. Eles vieram e se apresentaram. Isso, de repente, para Maria e José foi algo surpreendente. Poxa, não fizemos nenhum anúncio, não divulgamos, não fizemos nenhum chá de fraldas, não fizemos nada, nenhum chá de bebê. Como é que esses homens souberam do nascimento de Jesus? Souberam porque o próprio Deus fez questão de anunciar o seu nascimento. Mas independente da surpresa de Maria e José, aqueles homens estavam ali. E eles trouxeram presentes. Trouxeram presentes. E não foram qualquer presentes, eram presentes que traziam consigo uma simbologia. Traziam consigo o cuidado para que Deus pudesse, através desse presente, dar uma referência física e perceptível do que o reinado de Deus representaria para o homem. Jesus, ele recebe em primeiro ouro. O ouro é um presente dado aos reis. Então, naquele momento, ao receber ouro, estava sendo anunciado o caráter real de Jesus. A realeza de Jesus. Nascia ali um rei. E esse presente dava nota e dava tom desse reinado. O outro presente que ele recebia era o bálsamo. Era o incenso, me perdoe. O incenso é uma marca característica dos sacerdotes. Ele não era apenas um rei, mas trazia consigo o peso e a responsabilidade do sacerdócio eterno. E por fim, ele recebeu mirra. Mirra era a unção, era aquilo que era utilizado pelos profetas, era uma marca profética, que deixava uma evidência para todos, que aquele menino, em primeiro, era um rei, não era apenas um rei, mas sacerdote, e também o seu ministério era um ministério profético, há muito anunciado. Alguns estudiosos, eles dão uma outra ilustração, dizendo que o ouro significa, mantém, reinado. O incenso, a questão da profecia, mas que a mirra era o quê? O elemento que já anunciava a morte de Jesus. Era a propiciação e morte para os nossos pecados. Então lembre, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa noite. Lembre da mensagem, verdadeira mensagem do Natal. O nascimento de Jesus, ele foi um marco de esperança para a vida do homem. Foi um marco de esperança que dividiu a história, que propiciou, que nos deu condição de olhar para o futuro com esperança. De olhar para o futuro com esperança. Ter uma perspectiva de vida. Ter uma perspectiva de eternidade. Tudo isso graças ao nascimento de Jesus. E essa mensagem não foi uma mensagem apenas para 2000 anos atrás. Para um tempo antigo. Para um tempo distante. Não, é uma mensagem presente para os dias de hoje. Nunca vivemos tantas más notícias. Nunca presenciamos tanta perseguição e opróbrio por causa de diversas coisas, enfermidade, morte, desemprego. Talvez aí você esteja chorando pela expectativa de um trabalho, de um emprego. Ou talvez da cura
para um parente, um ente querido, lembre-se, em Jesus existe esperança. Em Jesus existe um futuro reservado para você. E o Natal é celebrado todos os anos, para que todos os anos nós possamos nos lembrar dessa mensagem de esperança que Deus nos deu. Independente do vale de morte que você esteja passando, um menino nos nasceu. E o seu nome é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte e príncipe da paz. Receba esse reinado sobre a sua vida. Se abra para a realidade do Senhor sobre a sua vida. Essa é a verdadeira mensagem do Natal. Permita que Deus renove no seu coração as boas novas de salvação, pelas quais Jesus pagou um preço e consumou o seu ministério por você. Que você tenha uma boa noite, que Deus abençoe você, e que quando chegar ali 24 para 25 de dezembro, você tenha um Feliz Natal. Que Deus te abençoe, que essa palavra encontre lugar no seu coração e que o propósito do Senhor possa se cumprir na sua vida de uma maneira maravilhosa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos, da minha irmã, do meu irmão que está aqui me acompanhando neste momento. Eu oro, Senhor, para que a tua unção seja derramada nessa família. Que a tua unção, que o teu cuidado seja, Senhor, derramado, seja revelado sobre a vida de cada um. Senhor, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, estar, Senhor, dispostos a abrir mão, Senhor, de toda a dor e sofrimento que tem nos acompanhado há tanto tempo. E eu oro, Senhor, para que o Senhor possa mostrar uma perspectiva de paz. Que o Senhor possa mostrar e trazer uma perspectiva de esperança para cada um, Senhor. Mensagem essa, Senhor, que está tão clara nas suas escrituras. Mensagem que está tão clara nas escrituras, Senhor. Uma mensagem de esperança e uma mensagem de paz. Senhor, em nome de Jesus, que todos, Senhor, nos momentos de nossa festividade, sejamos liberados para celebrar. Não para celebrar, Senhor, o dor e o sofrimento, mas para celebrar, Senhor, a palavra de esperança que o Senhor traz sobre nós. Em nome de Jesus, Senhor, alcança os nossos corações e as nossas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus.